preocupou-se com os pobres, trouxe paz aos aflitos. Bom, isso para mim está sendo uma novidade. Parabéns, Secamp, vocês estão evoluindo bastante. E eu falo isso porque a minha lá, então, ainda vai completar um ano de existência. A gente ainda está tentando plantar a graminha lá na borda, lá, né? Bom, cadê o controle? Vamos aqui para baixo, avança, não é isso? Isso, deixa eu colocar aqui. Que me é sugerido. Eu, inclusive, até mesa espírita, faz tempo que eu não te vejo, só. Tem coincidido que eu vim aqui e você não está. Que bom que você está hoje aí. Bom, a parábola dos talentos, naturalmente, nós temos que falar daquilo que Deus nos dá de bom e nós temos que aproveitar. Não perder a oportunidade de apreciarmos as coisas boas da vida, valorizarmos. Então é por isso que nós vamos falar do talento do chocolate, que é uma delícia, assim, uma das coisas que mais pode nos aproximar do céu, né, pelo menos na boca. Se a gente fala assim, a espiritualidade fala, vocês não podem entender o céu, vocês não podem entender a Deus, porque ainda lhe faltam sentidos, né? Bom, pelo menos o sentido do paladar, esse a gente tem com o talento. E, dá licença, ó, esse talento aqui, edição especial, eu vou dar para quem me convidou. Não estou puxando o saco da esposa do presidente da casa, não. É para quem me convidou para fazer a palestra. Ai, meu Deus. Tá bom. Adoro. Essa é a parte boa, né, gente? Vamos combinar, né? Mas como o acaso não existe, na verdade eu vim, né, artesão, com outro, para dar para a primeira pessoa que me convidou a fazer palestra aqui, que foi a Jussara. Gente, isso que é legal, o palestrante vem lá de Saquarema e dá distribui chocolate, gente. Isso é tudo, né? A gente tem que chamar ele todo mês, cara. Todo mês está livre, tá? Então vamos lá. Bom, é claro que nós não estamos aqui para falar de chocolate. Nós estamos aqui para falar de outra coisa que a gente também tem que valorizar, temos que ser gratos e temos que retribuir a Deus por todo o bem que Ele nos faz. Por isso que, segundo Mateus, nós vamos falar de dinheiro, que também é uma outra coisa, né? A gente ganhar um din-din com talento. Eu não tenho, por exemplo, o talento do Robson, da Jaqueline, como músicos, como cantores, né? Mas é muito justo eles ganharem dinheiro com isso. Mas, felizmente, eles não estão cobrando para fazerem os musicais dele nas casas espíritas. Senão, nós não íamos ter dinheiro para pagá-los. Mas aí é aquela questão, mas realmente o dinheiro é importante? Sim, o dinheiro é importante. E é sobre isso que nós vamos falar? Até poderia ser. E até não deixa de ser em parte, né? Embora a parábola dos talentos ela esteja inserida no capítulo 16 do Evangelho segundo o Espiritismo, não se pode servir a Deus e a Mamon. E esse capítulo, ele é justamente destinado a falar de dinheiro. Ele é destinado a falar de bens materiais, né? E do uso que a gente pode fazer da riqueza.
Então, ele está inserido nesse contexto. Se a gente for ver isso no Evangelho segundo o Espiritismo, se a gente for ver numa visão maior, né, o sermão escatológico, eu fui estudar, gente, sermão escatológico, que foi o último sermão feito por Jesus na semana em que ele foi preso, em que ele estava lá com os apóstolos, fazendo previsões para o futuro, segundo a doutrina cristã aí, católica, da Bíblia, a interpretação do Evangelho comum, seria para a segunda vinda do Senhor. Então ele já estava preparando a gente para estarmos vigilantes, atentos àquilo que nós tínhamos que observar, estarmos preparados para não sermos como as virgens que estavam distraídas quando passou o noivo. Então ele veio com uma série de parábolas nos preparando. Mas como aqui nós vamos dar o foco ao Espiritismo, né, nós temos que então dar atenção ao que temos que tratar. Mas em primeiro lugar, quando a gente fala de talentos, nós temos que entender o que Jesus se referia naquela época, um contexto histórico, social, e o que a gente pode trazer para os dias de hoje. Então, talento, uma das definições é uma aptidão ou habilidade natural de uma pessoa para realizar atividades com facilidade, prazer e alto desempenho, embora nativo, pode ser desenvolvido e potencializado. Por exemplo, o meu espírito em outra existência, e acho que na erraticidade, não aprendeu a tocar violão. Nessa vida, eu até tive a Nurimar Isoton, né, para ser minha professora de violão. E eu, marmanjão, junto com as criancinhas. Comprei violão, né? Confesso que não fui perseverante, então meu espírito não é aquele espírito forte, evoluído. Eu fui fraco, né? Diante das adversidades eu não perseverei e eu falei, não vai ser nessa encarnação, né? Eu tenho que tentar ver quais são meus outros talentos, o bem que eu posso fazer, porque com certeza não vai ser. Em compensação, estou com um projeto de música lá na SEAC, com professora de música e tudo, peguei meu violão, doei para a SEAC, né? E não consegui. E no entanto, das crianças, uma delas, minha filha, já nasceu sabendo, botou o violão na mão, foi embora. Ou seja, já era o espírito, com certeza, que já tinha adquirido aquele conhecimento. Não é meu caso. Bom, vamos para outra questão. Talento na antiguidade não se referia a uma habilidade pessoal, como cantar ou desenhar. Um talento equivalia a cerca de 30 a 35 quilos de prata e valia cerca de 6.000 denários ou dracmas. Aí é uma outra história. E quando a gente fala uma outra história, é história literalmente, né? Os historiadores, eles não têm um consenso. Tem gente que fala que era 30 a 35 quilos de prata, já teve quem falou que era 59 quilos de ouro, mas era muito dinheiro, né? Sem dúvida nenhuma, era muito dinheiro. E por que a gente pode afirmar que era muito dinheiro? Porque resolvia os problemas, né? A gente não ia passar dificuldade não, ia conseguir pagar tudo e ainda sobrava algum. E era o salário de uma vida. E por que era um salário de uma vida? Como um denário era o soldo diário de um trabalhador, um talento representava aproximadamente 16 a 20 anos de trabalho de um trabalhador comum. E aí a gente fala assim, mas por que Jesus foi ensinar a parábola dos talentos? Porque ele tinha que pegar algo, parábola é justamente isso, você conta uma história que vai ter um objetivo de uma lição moral da história. A moral da história é essa, né? E ele tinha que falar algo que fosse comum. Imagina Jesus falando de computador, internet, avião. Não tinha sentido para eles. Então eles tinham que falar algo comum e algo que prendesse a atenção. Até hoje, você chega e fala, ó, vamos fazer aqui uma palestra sobre a reforma íntima, aí vocês vão ter que fazer o curso, vão ter que fazer uma reeducação do espírito, não aparece ninguém.
ó, vamos fazer uma palestra sobre a mediunidade, aprender, não sei o que, e a casa cheia. Naquela época, até hoje, tu fala-se dinheiro, né? Falou de dinheiro, opa, isso aí me interessa, não vamos desperdiçar a oportunidade de ouvir o que esse homem tem para dizer. E aí, como todas as colocações no Evangelho, Kardec sempre começa com um texto do Evangelho e depois vai descortinando ele à luz da doutrina espírita. Aí eu pergunto a vocês, a parábola dos talentos, ela vai ter quais objetivos? O que ela vai abordar? O que ela vai nos trazer de ensino? Aí nessa hora cigarra canta, mas fica aquelas perguntas retóricas, né? Aquela que a gente faz e a gente mesmo dá a resposta, né? Antigamente eu apontava o dedo, agora eu aprendi que isso está errado. Não pode. Não é educado apontar o dedo e dizer, você aí está dormindo, está né? Gente, essa parábola, ela vai falar de trabalho, responsabilidade e evolução. Se você for fazer uma análise, a gente for se estender aqui, eu só vou pincelar, mencionar algumas coisas que você vai observar nas leis morais. Aí você fala assim, quais leis? Várias. Já começa pela própria lei divina ou natural. Ali tem coisas, se você for ler lá o livro dos Espíritos, você vai ver que tem coisas que se encaixam no ensinamento. Aí você vai ver lei de trabalho, lei de conservação, lei de progresso, lei de sociedade, lei de justiça, lei moral da perfeição. Então, você tem várias passagens que você pode. Eu usei o exemplo dessa parábola dando um enfoque direcionado para a cada um segundo as suas obras. Semana passada eu fui fazer a palestra em Maricá, era até no mês espírita também lá em Maricá, assim como em Saquarema também em abril. E eles estavam com o mesmo tema da Comerge, né? Eles não usavam, eles passaram a usar esse ano, e sobrou para mim falar sobre, né, a fé sem obras é morta. Entre muita coisa que eu falei, eu usei a parábola dos talentos, retirando textos do livro dos Espíritos para explicar como a parábola dos talentos pode ser a fé sem obras é morta, porque vai falar de trabalho, vai falar de realizações e das não realizações, né? Ou seja, a pessoa pode aproveitar essa vida, pode aproveitar a instrução. Então, esse aproveitar a instrução, a vida é uma oportunidade sagrada de aprendizado e serviço, onde cada recurso recebido é um degrau para a nossa ascensão espiritual. Assim como eu estou aqui destacando que a parábola dos talentos tem muita coisa que pode ser focada, explicada, ressaltada naquilo que a codificação traz para nós, com certeza, qualquer outra parábola, qualquer outro ensinamento, qualquer outra palestra que for feita, o dia a dia de vocês, uma experiência, e a gente tem que ter a mente de aplicar aquilo que a gente faz. Então, quando a gente fala assim, olha, a inteligência e a reflexão é importante para a gente evoluir. Eu tenho um caso particular que eu não vou aqui detalhar, mas eu repeti essa história e eu falava, vivia repetindo essa história, uma coisa que aconteceu na minha vida com um vizinho lá. Eu falava assim, pô, tem que parar de falar isso. Mas sabe assim, que nem Paulo, o bem que eu quero fazer, esse eu não consigo. E o mal que eu não quero fazer, esse eu ainda faço. Então eu estava por aí. Uma criança, que é o neto até do vizinho, lá em casa, pegando pipa. Eu falei um negócio para a criança, eu falei, cara, para que eu falei isso para essa criança? Então, mas aquilo casou em mim de uma forma que eu tipo assim, poxa, nunca mais eu vou tocar nesse assunto. Isso para mim está superado. Ou seja, eu me senti um monstro
Eu não falei nada para agredir, não foi nada cruel, grosseiro, não. Foi um comentário assim, vamos dizer, inocente. Mas no fundo, dentro da inocência, do meu comentário inocente, que eu estou tentando me justificar, estava uma pontinha de orgulho, sabe? Um resquício de orgulho ali, de um caso, de um bem que eu fiz para o vizinho e depois ele foi ingrato. Aí eu falei assim, caramba, sabe assim, não tem nada a ver, mas aquilo para mim serviu de lição. Então, aqui, se nós estamos tendo a oportunidade, nos estudos, nas palestras, né, em qualquer outra oportunidade, não vamos apenas ser que nem aquelas pessoas que falam assim, eu tenho a Bíblia de cor e salteado, eu sei todos os salmos, eu sei todas as perguntas do livro dos Espíritos de cor. Tá, mas você reflete, você bota em ação, você está praticando, você está vivenciando aquele ensinamento. Então a gente faz que nem Santo Agostinho, né? Só que eu não faço igual Santo Agostinho, deveria. Mas não é por falta de aviso. Um dia talvez eu ainda faça. Quando ele chega e fala, na hora de dormir, faz uma reflexão de tudo que você fez na sua vida, né? Daquilo que você poderia ter sido melhor, se alguém tem alguma queixa a seu respeito. Então, aos pouquinhos, a gente vai galgando a nossa evolução. Mas vamos aqui falar então da parábola. Todo mundo conhece a parábola? Todo mundo conhece a parábola? Então não preciso falar não? Eu falo. Eu posso falar do meu jeito também. Eu posso tentar modernizar. Vamos dizer que a gente está falando para o jovem. Vamos falar para o jovem, nada de velho. Vamos falar para o jovem, né? Um detalhe, antes de eu começar a falar da parábola, a Belimar já veio aqui falar da parábola dos talentos? Não. Não, mas não. Podem agendar que atualmente ela tem feito palestras por aí sobre a parábola dos talentos. Inclusive ela está agendada para falar sobre essa parábola lá na SEAC. Com certeza dela vai ser melhor que a minha, já posso avisar, né? Não tenho dúvidas quanto a isso. Então vamos lá. Muito bom você falar. Um senhor, né? Um senhor de muitas posses, ele resolveu meter o pé na estrada, dar um rolê por aí, cair no mundo, mas ele não podia simplesmente abandonar os negócios dele. Aí ele chamou 3 servos, não diz quantos tinha, mas vamos imaginar que aqueles era quem ele podia depositar a confiança. Depositar tanta confiança que ele deu 5 talentos para um, 2 para o outro e 1 para o terceiro. E um detalhe, ele deu segundo a capacidade de cada um. Aí foi embora. O que recebeu 5 talentos não perdeu tempo. Foi lá, caiu dentro, aplicou o dinheiro, CDB e tal, Bitcoin, montou um próprio negócio, ou seja, o cara não teve medo de ser empreendedor, conseguiu dobrar os negócios dele. Beleza, virou 10. O outro, né? Bom, eu também confio no meu taco. Com 2, tem muita coisa que eu posso fazer, era o que eu estava precisando, só queria essa chance, só queria essa oportunidade, né? O Senhor me deu, foi lá, multiplicou 4. E aquele que recebeu 1, ele, né, meteu o gado dentro. Ele falou, não vou arriscar não. É melhor 1 na mão do que 2 voando. Então, eu vou enterrar esse dinheiro. Não se assustem quando fala enterrar, porque historicamente é um costume da época. Ele enterrou o dinheiro e a desvalorização da inflação lá devia ter pouco nessa época, né? Porque ele ficou lá, não sabia quando o senhor ia voltar, mas quando voltou, o senhor, né, voltou. Vamos aí, prestar conta. O que já tinha 5, virou 10, né? O patrão, sorrisão, de orelha a orelha, servo bom e fiel, né? Porque foste fiel em pouco, vou te botar muito na mão, né? Vem pra cá, vem aqui para a alegria do Senhor, vamos festejar, é festa, né? O segundo, cabra bom, queria ter um filho assim, moleque bom, venha, que tu também tá nas graças aqui do papai.
papai, vem para cá, vamos comemorar, senta na mesa aqui, vamos festejar. E o terceiro, que ganhou um, né? O cara já chegou dizendo, ó, eu sei que o senhor é um cara duro, não dá mole, né? Tá sempre de olho, não vacila, né? É exigente, não permite nenhum deslize nosso, né? A gente tem que, não pode dar mole. Então, eu enterrei o dinheiro, esperando o senhor voltar, não gastei, não fiz uso dele, toma aqui o que é seu, né? Pô, fiz bem, né? Aí o patrão, oi, feliz, ô, servo mau, preguiçoso, negligente, né? Pô, por que tu não fez isso? Aí o cara falou, não, o cara se justificando, né? Não, eu sei que o senhor ceifa aonde não semeou, colhe aonde nada plantou, né? Mas tá aqui. Aí ele falou, pois é, você sabe que eu ceifo onde não semeei, plantei onde não colhia, né? Mas depois ainda tem uma situação a mais aí que ficou nos bastidores, não foi para a história, né? Para não humilhar mais ainda, não ficar mal para ninguém. Vou contar para vocês essa história. O cara, ele, além de ser um incapaz ou não confiar em você, porque a gente pode pensar assim, não, olha só, o cara, ele foi consciente, ele não se garantiu, ele achou que não estava capacitado igual aos outros, ele não quis arriscar, então ele guardou aquele um talento. Poxa, bacana, né? É melhor o cara ser consciente da sua capacidade do que um burro com iniciativa. Mas aí, ele ainda quis botar na conta do cara, né? Do patrão, do tipo, ó, você, né? O senhor, né? Colhe onde não planta. Como assim colhe onde não planta? Eu não vou cobrar aquilo que eu não dei os meios. Então, eu não vou exigir de você algo que eu não acho que você fosse capaz, mesmo que você falhasse, mas falhasse tentando, pelo menos você tentou. Nem sempre a gente acerta. Às vezes a gente vê um cara de muito sucesso, mas ele já teve muitos fracassos, mas continua tentando. Isso faz parte da vida, né? Mas ele ainda quis botar a culpa no patrão, do tipo, não, o senhor me deu a moeda, o senhor botou uma responsabilidade nas minhas costas, que eu não dou conta, eu não pedi nada, foi o senhor que ofereceu. Olha só como é que são as coisas, né? Então, a gente pode interpretar essa história de muitas maneiras, né? E aí ele falou, olha, tira logo a moeda desse aí, que não serve para nada, dá para aquele que tem 10 e bota o cara no olho da rua para ele ir lá ter o pranto e o ranger de dentes aí, que é o máximo que ele pode fazer, ficar com raiva de mim, mas não pode fazer nada, está demitido, igual o aprendiz, se lembra do aprendiz? O seriado, né? Tá na rua, demitido. Aí, pois é. Então, gente, aí a gente já contou a história, vocês já entenderam. Bom, a gente já começa a focar aí o seguinte, desigualdade das riquezas. Por que que cada um não recebeu o mesmo din-din, a mesma moeda, né? Não são por uma razão muito simples, por não serem igualmente inteligentes, ativos e laboriosos para adquirir, nem sóbrios e previdentes para conservar. Então, Deus, ele não é injusto, e ele avalia, né? Ele sabe da capacidade de cada um. Mas quando a gente fala assim, não, vamos distribuir o dinheiro de forma igual para todo mundo, vai acabar todos os problemas do mundo, todo mundo vai ter a mesma grana. Isso ia durar muito pouco. Em pouquíssimo tempo esse desequilíbrio já ia voltar, porque não adianta. Vai ter aqueles que vão ser empreendedores, vão saber multiplicar o dinheiro, saber investir, montar um negócio, e tem gente que não vai, entendeu? Tem gente que não dá certo. Mas isso então já é até divino. A gente fala assim, ah, é injusto,
Não é injusto, é da natureza. Nós não estamos no patamar de todo mundo ser espíritos celestiais e está todo mundo na mesma condição de igualdade. Nós estamos em situações diferentes. E essas situações diferentes é bom. É bom. O estágio de desenvolvimento da Terra é muito bom. Vocês vão ver depois, a gente está sempre chegando para depois. É interessante, né? Aí quando acaba, o cara falou, acabou, não falou nada, tinha que falar pra caramba, não disse nada, né? Pois é. Então esses talentos, gente, eles são concessões divinas por empréstimo para o progresso do espírito. Ou seja, não é dado, é emprestado. E quando você recebe algo que não é seu, a sua responsabilidade é maior ainda. Até o corpo que nos é dado, nós temos uma responsabilidade muito grande em cuidarmos dele, de não agredi-lo, né, com flagelações ou até mesmo com falta de higiene. Até isso a gente tem que pensar em Deus. O tempo todo a gente tem que pensar naquilo que vai nos aproximar de Deus. O que Ele nos deu? O corpo? Vamos cuidar do corpo, né? Ele nos deu o ar? Não vamos poluir o ar. Nos deu a água? Não vamos poluir a água. Vamos cuidar, vamos preservar. Quando você chega ao ponto de deteriorar tudo aquilo que Ele deu, isso só mostra a nossa inferioridade. Mas estamos melhorando. Então, os tipos de recurso, para quem acha que é só dinheiro, sim, é dinheiro, é saúde e é tempo. Porque a gente fala assim, não tenho dinheiro. Tá, mas tu tem saúde para trabalhar? Tem disposição para vir aqui ajudar na limpeza? Então vem ajudar na limpeza. Mas eu não tenho tempo. Pô, tu não tem tempo? Mas até a ociosidade, que a gente fala assim, né, os espíritos evoluídos, estão longe disso. Os espíritos evoluídos, eles dizem que nós não podemos permitir mais do que 1 hora de ociosidade por dia. Mas vocês sabem o que é ociosidade? A palavra é um momento de reflexão. Quando você não está produzindo, quando você não está laborando, você está pensando na vida. Então a ociosidade, filosoficamente, serve para você pensar na vida, né? Até nisso. Ela também é intelectual, inteligência e conhecimentos adquiridos. O uso providencial da inteligência, né? Isso está no Evangelho também. Você fazer uso do seu talento da inteligência. Você não pode enterrar a luz, a candeia. Você tem que botar no alto para iluminar, para clarear e não escondê-la. E eu aqui já falei também a questão da própria vida física, que é o maior talento que Deus pode nos dar. Que a gente fala assim, eu não tenho nada, eu sou pobre. Tá bom, meu filho, quanto é que você quer para me dar os teus olhos, para eu botar na pessoa que está cega ali, ela está cheia de dinheiro, vamos trocar? Você vai ser a pessoa mais rica do mundo, eu só quero os seus olhos. Aí o cara, não, uma córnea vai, né? Mas os olhos, né? Pois é. Então nós somos riquíssimos e às vezes a gente não dá conta, né? Tivemos há pouco tempo a Covid. Muita gente, conhecidos aqui, com certeza, também deve ter acontecido isso, pessoas desencarnaram por falta de ar, né? De você ter que se internar, pagar para poder respirar, entrar o oxigênio. Olha aí, estamos aqui respirando, né? Olha que beleza, né? E a própria mediunidade, porque é um talento que nós temos para quê? Para satisfazer a nossa curiosidade ou a nossa vaidade. Eu sou médium. Não, eu sou o médium principal da casa, né? Eu faço de tudo. Não. Às vezes, quando a pessoa recebe uma mensagem, que é a forma que Jesus permitiu aos homens ter acesso a essa comunicação com os espíritos para adiantar o desenvolvimento da humanidade, acelerar esse desenvolvimento, muitas das vezes a mensagem recebida é para a pessoa que está recebendo, é para o médium, não é para os outros não. Então, tudo isso são talentos que nós temos que aproveitar. Olha quanta coisa a gente tem que não é apenas
dinheiro e quantas coisas a gente pode fazer com eles. Mas por que uns recebem 5, outros 2 e outros 1? Em parte eu já falei, pela desigualdade. Você não vai confiar uma grande obra a um servente de pedreiro. Você vai querer o quê? Não, chama um engenheiro, ainda tem essa especialidade, né? Tem um engenheiro lá de especificações. Você não vai chamar um auxiliar de técnica de enfermagem para fazer uma cirurgia que tem que ter um médico com muita experiência, muito treino, né, uma equipe ali para poder te operar. Então, ele também confia. Então, quando vocês olham lá no desenho, você vê, tá ali o patrão satisfeito, porque está sendo generoso, tem para dar e distribuir, né? Não é sovina, não é avarento, ele está gostando de compartilhar o que ele tem, confiar. Temos ali os servos alegres, felizes, porque estão recebendo essa oportunidade. Poxa, o senhor não vai se arrepender de confiar em mim. E tem aquele outro ali, só um, né? O cara não confia em mim, ele acha que aí o cara já começa a pensar mal do outro. Olha, por que ele deu para o outro e deu para mim? Olha a inveja aí, né? Olha a falta de humildade de não reconhecer que não está no mesmo nível do outro. Você não vai pagar para um engenheiro, para um mestre de obra, a mesma coisa que você paga para um auxiliar de pedreiro. Cada um no seu, né? Então, e detalhe, um talento não era pouco não, porque a gente tinha essa ideia também, né? Ele só recebeu um talento. Não, ele recebeu muito. 20 anos de trabalho naquela época, e vamos considerar que se vivia muito pouco naquela época, né? Então, o cara ia morrer e ia gastar o dinheiro. Ele podia ter aplicado, ter desenvolvido, ter feito bem. Quantas pessoas chegam e falam assim, não tenho condições. Aí a gente tem que lembrar o óbito da viúva. Então, às vezes, a gente vem aqui falando uma parábola, mas a gente começa a pegar várias fontes para ver como é que tudo, a gente está sempre cercado de ensinamentos, de elevadíssimos ensinamentos. Então, a justiça na diversidade, partindo do ponto que Deus não erra, né? A desigualdade das aptidões não é privilégio, mas a lei de evolução agindo conforme a necessidade de cada espírito em sua jornada milenar. É interessante que aqui mudou o negócio, mas tá bom. Aí, bom, porque quando eu fiz em casa não estava assim não, deve ter mexido em alguma coisa lá sem saber. Bom, então, gente, a desigualdade faz parte e é uma necessidade da nossa jornada. Por quê? Porque vai nos obrigar a participarmos da lei de sociedade, compartilharmos, a gente não se achar. O cara se acha, eu não dependo de ninguém, é comigo mesmo, não, deixa comigo, não quero ninguém para me atrapalhar, eu faço tudo sozinho. Bom, rapaz, tá ruim aquele negócio. O que será que houve? Bom, muito a quem muito foi dado, muito será pedido. Então não se iludam. O que recebeu os 5 talentos, ele deu conta do recado. O que recebeu 2 também. E se não tivesse dado? Alguém já falou para pensar nisso? O cara lá está feliz da vida porque os caras aproveitaram o talento e fizeram o dinheiro crescer. E se não tivesse dado certo? E se tivesse dado errado? Como é que Jesus ia acabar essa história? Pois é, se nós acreditamos num Deus de infinita misericórdia, Ele ia, com certeza, considerar, como Ele considera o tempo todo, qualquer coisa boa e ruim que a gente faz, é tudo que vale a intenção. É igual suicídio. Morreu. Ele se matou, mas ele se matou por quê? Em que circunstância? O que levou isso aí? Então, até do lado de lá, não existe uma pena igual para cada crime. Se matou é 100 anos de solidão. Não é assim. Cada caso é um caso. Então, aqui, muito vai ser cobrado a quem muito for dado. Se eles
tivessem falhado? Bom, você tentou, porque você arriscou, porque você ousou, porque você acreditou em você e acreditou em mim, dizendo que você era capaz, que eu falei, vai na fé, que vai dar certo, e você foi, mas não tentou, não deu certo, mas tentou. Agora, o motivo foi qual? Foi negligência? Foi farra? É porque tu não quer nada com a hora do Brasil? Né? Não, deixa para o outro limpar a secando. Quando eu chegar lá já vai estar tudo limpinho, né? Não, se oferece para a escala da limpeza, não é não? Então, tu clicou aí de novo? Deus concede a cada um segundo sua maturidade espiritual e necessidade de prova. Então já tem como é que eu tenho que horas? 8h30. Ah, é? Ah, tá tranquilo. Aí, qual é a palavra-chave, o ponto-chave? A variedade de aptidões é essencial para o progresso coletivo. E quem diz isso não sou eu. Quem diz isso é os bons amigos superiores do plano espiritual que trabalharam na codificação a mando de Jesus. Isso está na questão 804 de O Livro dos Espíritos. Mas isso não estava assim, não estava não. Eu ia trazer isso para cá assim. Não, para deixa. Vamos ver. Né? Agora a gente fala assim, bom, a gente fala pra caramba, mas a gente mata a cobra e mostra o pau, né? Então agora vamos lá falar da questão 804. Está mexendo na colher? Vai. Posso? Pronto. Bom, lá no Livro dos Espíritos, capítulo 9, Lei de Igualdade. É mais uma das leis que a gente está falando. Por que não otorgou Deus as mesmas aptidões a todos os homens? Deus criou iguais todos os espíritos, mas cada um destes vive há mais ou menos tempo e, consequentemente, tem feito maior ou menor soma de aquisições. Então, no Espiritismo não tem essa de que Deus favoreceu uns e não favoreceu outros. Então, aquela ideia da criação dos anjos e dos homens, e que os homens foram criados para ajudarem Deus a tomar conta dos homens. E eles ainda ficaram com raiva, do tipo, não, peraí, eu fui criado para ser babá desse ser inferior, eu estou aqui, né? Em vez de estar gozando a vida por aí, tanto lugar bom para ir, eu tenho que ficar aqui na terra tomando conta desses macacos, né? Desses chimpanzés, desses animais ali, porque nós estamos, vocês sabem disso, né? Nós estamos muito mais para o animal do que hoje, né? Aí eles falam assim, não, isso aí não está certo não, né? Eles se revoltaram, ficaram contra Deus, criaram uma guerra, aí perderam, né? Foram todo mundo banido para o inferno. E já que tu não queria estar na terra, tu vai para o inferno lá na terra, né? Pois é. Aí, isso tem a ver? Para muita gente tem. Muita gente acredita nisso. Então a fé, ela é importante em tornar o homem de bem. Se você, a melhor religião é aquela que mais nos aproxima a Deus. Mas nós já sabemos que nós já estamos numa visão, num entendimento de que Deus, por ser justamente justo, não vai tratar ninguém diferente, desigual. Agora, tem uma outra verdade na resposta dos espíritos, né? Eu acho que é o Robson bem que está fazendo isso. Não queria fazer fofoca, não. Olha, eu posso falar porque a gente pode fazer a palestra sem isso aí, né? A diferença entre eles favorece o desenvolvimento de aptidões. Por exemplo, eu dei o exemplo logo no início. De repente o pessoal não percebeu. Nurimar sabe tocar piano, acordeon, violão nem se fala.
mulher é multitarefa, né? Excelente professora, excelente ser humano. Ela teve alunos, iniciaram juntos. A criança foi embora. E eu, diante da dificuldade, usando do meu livre-arbítrio, cheguei e falei: não quero insistir. Mas ela sabe música, eu não sei, mas eu tenho a oportunidade de aprender com ela. Provavelmente alguém vai aprender alguma coisa comigo, ou seja, alguma coisa que eu possa ensinar ao meu filho, à minha esposa, alguma coisa que meus pais podem aprender comigo, ou eu vou aprender com eles, ou eu vou aprender com um colega de classe, colega de trabalho. Então, para nós que vamos ter uma vida eterna, olha quanta coisa aí a gente vai se ajudando. Isso também é lei de progresso, é lei de sociedade. E os mundos são solidários. O mundo mais evoluído, ele vem encarnar no mundo inferiorizado para ajudar esse mundo a se desenvolver. E a roda gira. O mundo é assim. Estou até comendo agora. Então, o que a gente destaca aqui é vontade e livre-arbítrio. Os trabalhadores lá, eles tiveram a iniciativa, eles acreditaram neles, eles tiveram a vontade de botar a mão na massa e trabalhar. O outro, ele teve a liberdade de escolher enterrar o dinheiro, de não fazer nada. Talvez tenha faltado vontade a ele de querer produzir alguma coisa, e depois vai querer culpar Deus, que a culpa é de Deus, né? Se ele não tiver ninguém para culpar, culpa Deus, né? Ou seja, ele vai ser um servo infiel no pouco que recebeu, porque não importa o dinheiro, não importa o valor, não importa a quantidade. Outra questão que também tem que ser destacada: o que está em jogo aqui não é se um é merecedor de 5 e o outro 2 e o outro 1. É que, independente do valor, independente do talento, nós temos que ser fiéis a Deus e retribuirmos com bem. Deus empresta, Ele não dá. Sim, Ele empresta, mas Ele vem cobrar. Ele vem querer que você preste conta do empréstimo. Então, quando a gente fala assim, nós temos que fazer o bem de forma desinteressada, nem Deus está fazendo algo pela gente de forma desinteressada. Ele tem interesse sim, Ele tem interesse que você siga o caminho do bem, que você cumpra as leis dEle, que você erre cada vez menos, que você venha a colaborar com Ele na obra da criação. Então isso tudo tem. Vamos lá. E aí, o Livro dos Espíritos, a gente estava tirando questão aqui, 804 do Livro dos Espíritos, né? Dependendo da edição, nós podemos colocar aí de 350 a 600 páginas, dependendo da edição, né? Em média. Pois bem, o livro do Miramês são 20 volumes, são milhares de páginas para falar do Livro dos Espíritos, né? Implanta esse estudo aqui. Eu não tenho, não. Já estou dando conta do Livro dos Espíritos. Imagina eu estudar Miramês. Ai, tá vendo? Aquilo que a gente estava falando da ideia, mas não quer vir. Escuta, não, é sério mesmo. Um dia, você tem quantos anos? 32 anos. 32 anos, então. A SEAC só tem 8, né? Então, no futuro eu pretendo. Tem tempo. Pois é. O que Miramês fala sobre essa questão aí? As aptidões diferentes não são doadas por Deus a uns e a outros não. Nós recebemos os dons e temos que desenvolvê-los. Ou seja, depende da nossa vontade, do nosso arbítrio, querer desenvolver. Então, Deus já nos deu tudo. Ele já nos deu a vida. Ele já nos deu esse planeta maravilhoso. Porque não adianta você olhar para a Terra e dizer assim: estou com fome. Tu vai me dar alguma coisa para comer? Se você não for lá plantar a semente, esperar brotar, ficar regando, afastar a praga, tu não vai comer, gente. Então ele dá tudo, mas depende de você. A outra questão: se todos já tivessem seus dons despertados, o egoísmo e o orgulho poderiam se alastrar com muita facilidade nos corações,
Porém, as aptidões são diversas e sempre nos falta algo que encontramos nos outros. Aí eu falei do cara que é orgulhoso, que acha que não depende de ninguém, que ele se basta. Nós falamos do exemplo do anjo lá revoltado ter que tomar conta do menorzinho, quando a gente sabe que a doutrina do amor, o mais forte tem que tomar conta do mais fraco. Isso é amor, é lei de Deus. Vamos nessa. Bom, eis porque vivemos em sociedade. Outra lei, tem várias leis aqui, gente. Mas vamos nessa. Bom, o erro de enterrar o talento. O perigo da omissão. Não basta ser bonzinho e não fazer o mal. É preciso agir. Não seja quente, seja quente ou seja frio, mas não seja morno. Então, ele é bonzinho. Ele não fez mal a ninguém, mas também não fez o bem. Então, nós já estamos num grau de adiantamento. Eu costumava dizer, ainda digo, né? Que se a gente não fizer o mal, já está bom pra caramba, né? Já está ótimo, porque a gente faz o mal o tempo todo. Pensamento, eu posso estar sentado aqui, né? E ficar pensando coisa que eu não devo, né? Mas você, se puder, com todo conhecimento e oportunidade de fazer o bem, sabendo que você tem condições materiais, você tem inteligência, você tem saúde, você tem tempo, né? Dá. Você, quando pega aí, às vezes, uma pessoa cheia de deficiências, a pessoa é brilhante e contribui com o progresso da humanidade, e cada um com seus talentos. A gente não pode achar que nós não somos capazes, que uma andorinha não faz verão, né? Que o beija-flor com a gota d'água não vai conseguir apagar a floresta. Não, nós temos que acreditar em nós. Porque se cada um acreditar e procurar fazer o bem, olha aonde a gente vai. O medo como obstáculo. O servo que enterra o talento representa a paralisia e o egoísmo. Consequência: estagnação espiritual e a necessidade de novas oportunidades. Reencarnação para aprender a servir. Vocês querem ver isso na prática? Porque a gente pensa que é teoria, né? Mas tem prática. A codificação é uma coisa maravilhosa, né, gente? Então, vamos lá. A prestação de contas. O retorno do Senhor simboliza o desencarne e o retorno ao mundo espiritual. O exame de consciência não é um julgamento externo, mas o confronto do espírito com suas próprias obras. Então, quando vocês desencarnarem, vai ter um tribunal da Inquisição lá. Dependendo de onde vocês forem parar, vai, né? É só vocês lerem os livros do André Luiz que vocês vão saber que tem os tribunais da Inquisição lá, né? Daqueles que acham que estão fazendo a justiça, a correção. Mas isso lá para baixo. Lá para cima é só você com a sua consciência. É a lei do remorso. E multiplicação. O talento se multiplica através da caridade e do trabalho no bem. Ó, começou a... né? Então tá. Bom, no tribunal da consciência, o que conta não é o volume do que recebemos, mas o quanto de amor e utilidade devolvemos ao mundo. Perfeito? A gente fala disso, né? Aí a gente fala, mostra, para fixar. Bom, Augusto Mitchell, quem foi ele? Bom, ele é um espírito que se comunicou, até por iniciativa própria, não foi evocado não, lá na Sociedade Espírita de Paris, né? Isso está na segunda parte do livro Céu e Inferno, os espíritos arrependidos. Não fez o bem, mas também não praticou o mal. Está escrito lá, no Céu e Inferno, né? Aí, olha o que ele fala. Fui no mundo um ser inútil, não fiz uso algum proveitoso das minhas faculdades. Talento é o quê? É faculdade, é dom, é capacidade, é aquilo que a gente pode realizar com o que Deus nos dá. Então, o talento é isso. Ele foi um ser inútil. Ele foi aquele que enterrou a moedinha. Exprovação de um boêmio ou arrependimento de um dissoluto, né? Então, é aquele que pode ser censurado, exprovação, dissoluto, o devasso, era um bom vivant,
cara não estava nem aí, né? Devo reparar o tempo perdido se não quiser ver prolongar meus sofrimentos, pois abusei dos bens que Deus empresta às suas criaturas. Então, vocês observaram uma coisa? Estava no Livro dos Espíritos, 1857. Aí, nós aqui trouxemos uma passagem do Evangelho segundo o Espiritismo, 1864. Aí a gente já está aqui no Céu e Inferno, 1865. Quer dizer, as coisas, elas vão acontecendo e elas vão se explicando. Então, quando a gente traz isso aqui, não é teoria, é a prática. É o espírito voltando, é o talento da mediunidade que está nos permitindo aprendermos com o erro dos outros. Aí passa a ser burrice se a gente não observar isso. Bom, conclusão. Eu estava lá na GO, que é interessante o seguinte, lá, eu vou fazer palestra, né? Aí eu chego e falo, até que hora? Até 8h30, até 8h40, não sei o quê. Pô, beleza, né? Aí a gente está aqui fazendo a palestra, né? E eu estou vendo o cara olhar para o relógio. Olha para o relógio. Aí o cara vira a cabeça assim, olha para o relógio na parede, né? A gente aqui fica observando isso, né? Aí a gente fala assim, porque para quem está falando, gente, a hora passa muito rápido. Para quem está aí sentado, é ruim, né? E tem umas casas espíritas, então, que a cadeira, quando é desconfortável, é pior ainda, né? Aqui até que é bonzinho. Então, é tranquilo, mas o pessoal fica preocupado, né? Pois olha, o pessoal fica assim, ó, será que ele vai conseguir concluir? Ah, vai não. Então, são 8h29. Então, vamos lá. A conclusão, não vamos delongar muito não. A vida nos pede sucesso, não nos pede sucesso, pede esforço. Como assim? Porque o sucesso, ele pode ser algo muito mundano, muito profano, ele pode fazer sucesso que, vamos aqui, sem fazer nenhuma apologia a nenhuma cultura, mas vamos imaginar uma música em que o cara faça apologia ao crime e as pessoas, milhões de seguidores, fazendo apologia ao crime. O cara tem sucesso, é famoso, tem dinheiro, né? Pois é. Agora ela nos pede esforço. Que esforço? O esforço que a gente reconhece o espírita por querer se melhorar. É o esforço de superar os seus vícios, as suas más tendências. Esse é o verdadeiro espírito. Somos administradores, não donos dos recursos que Deus nos confiou. Então nós temos que ter na cabeça que nós não podemos fazer o que a gente bem entende. Não, nós temos que prestar conta. E usar o hoje para transformar talentos em virtudes. Então, gente, fica a frase final: não enterre o que Deus plantou em você. O talento é um empréstimo divino cujo juro se paga com serviço e evolução. Obrigado.